Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça na intimidade de cada um desses queridos irmãos que compartilham conosco esta jornada e este momento tão importante do Evangelho. Nós vamos ler aqui hoje, iniciando o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: É, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes: Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 a 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo construir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como um eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo espiritual para todos nós. E nesta manhã, cheios de esperança, pedimos aos nossos benfeitores maiores que possam nos auxiliar, trazendo aos corações amigos a compreensão, a sensibilidade, para que todos nós possamos compreender verdadeiramente o papel que cada um de nós viemos realizar aqui na Terra. Nós pedimos a Jesus que ampare aqueles que se encontram enfermos nos seus lares, nos hospitais, pedindo a Jesus que possamos mentalizar as suas mãos dadivosas, estendendo sobre todos eles, que sejamos agraciados por esta vibração, Senhor, atendendo aos nossos familiares, amigos e aqueles que ainda, Senhor, não te conhecem, que vivem ainda no grande caminho das perseguições. Que Deus nos ampare hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, meu reino não é deste mundo. E nós perguntamos, onde é o reino de Deus? Por que será que Pilatos faz aquela pergunta? E a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Quando Pilatos pergunta para ele, né? És o rei dos judeus? E a resposta de Jesus é uma resposta bastante expressiva
com significações mais extensivas e que também nós precisamos compreendê-la para aplicar em nossas experiências religiosas. Quando Pilatos faz a pergunta para Jesus, ele disse: Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram a respeito de mim? Esta é uma colocação que mostra quanto Pilatos não conhecia nada, nem sobre o Cristo e nem sobre a questão trabalho que ele vinha realizar. E Jesus, então, lhe traz essa afirmativa: meu reino não é deste mundo. E gostaria de perguntar-lhes que reino é o do Cristo? Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, que essas reflexões merecem bastante atenção, porque nós precisamos conhecer o motivo pelo qual nós atribuímos todos os títulos amoráveis e respeitosos a Jesus. Não basta dizer que nós ficamos encantados com as suas lições e que sabemos que o seu reino não é aqui. Nós precisamos também compreender que essa pergunta de Pilatos mostra muito bem a nossa condição evolutiva de hoje, porque nós nem sequer lembramos que o Cristo veio desenvolver um programa divino estabelecido por Deus, nosso Pai, quando o convida a encarnar na Terra como modelo, como guia da humanidade. E nós precisamos ver que Jesus ele não é um símbolo legendário, ele é um mestre vivo. E nós temos também que reconhecer que é importante que a gente tenha uma atitude de, de reconhecimento, uma atitude louvável, no esforço que Jesus nos mostra e que também nos inspire, de alguma forma, essa questão que Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Se Jesus veio nos trazer todo esse trabalho, é óbvio que a gente precisa de compreender que Jesus estava referindo à vida futura, porque o reino de Deus está dentro de nós. E aqui nós vamos ver que Pilatos ignorava totalmente e não compreendia nem as palavras de Jesus, porque quando esse fato aconteceu, essa pergunta, Jesus já estava fazendo o trabalho da sua semeadura, já tinha trazido para aqueles que ouviam essa colocação que tudo que nós precisamos é entender nessa vida é o papel da vivência, da aplicação da lei de Deus e que vai ter consequências para a vida futura. Jesus representa para todos nós essa lei do amor, essa lei divina, mas ele apresenta também a vida futura, as construções que todos nós deveremos realizar, não com o olhar para uma existência. E nós sabemos que a estrada da evolução ela é longa, e nós precisamos buscar todos os dias o entendimento da verdade para que possamos caminhar num estado que nos pacifique, de pacificação. São milhares de corações que têm um pensamento ainda distante da verdade. Muitos querem seguir os passos de Jesus sem mudar, sem tirar as suas névoas interiores que impedem que a gente possa sentir e perceber a grandeza deste Espírito. Então, nós vamos ver que muitos choram, lamentam, porque estão com os olhos turvos e cada vez mais desditosos
de todas essas verdades que o Cristo nos trouxe, e nós acabamos nos mergulhando nas nossas próprias aflições. Então, nós vamos ver que a vaidade ainda contempla no nosso pensamento uma força. E nós precisamos compreender que o nosso grande futuro é justamente aquilo que Jesus veio nos ensinar sobre a imortalidade, sobre a reencarnação. E nenhum de nós vamos caminhar com maldade. Nós não somos mais hoje vítima das ilusões que muitas vezes nós carregamos dentro de nós. Além do Cristo nos trazer a verdade, nós sabemos também que não nos cabe o desânimo ou afastar, abandonar a obra do Cristo, porque nós precisamos entender que temporariamente nós estamos aqui na Terra, vivenciando novas experiências e transportando conosco outros pensamentos, raciocínios mais lúcidos e libertando todo o nosso complexo mental pelo sustento da fé. Então, desde os primeiros momentos do cristianismo, nós vamos observar que todos aqueles que estavam com Jesus, os aprendizes, eles foram, de uma forma, evangelizados ou foram esclarecidos, reconhecendo o valor do reino dos céus, o valor do reino do Senhor, que não está na terra. Ele mostrou tantas parábolas para nos trazer isso, e é por isso que nós precisamos tirar essas questões que muitas vezes nos atrofiam a esperança de progresso. Quantos espíritas ou quantos cristãos cruzam os braços diante do serviço de regeneração? Todos nós estamos sendo convocados. Uns manifestam com revolta pelos quadros chocantes que as experiências da Terra têm nos oferecido. Chocamos, sim, não podemos dizer que nós não chocamos, mas nós precisamos lembrar do Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. Quantos irmãos nossos estão reencarnados e distantes do Cristo? Quando eu digo distantes do Cristo, amigos, eu estou me referindo distante das leis. E é justo ponderar que o Cristo não desertou ninguém, todos nós precisamos compreender essa herança divina que ele tem nos dado e que a sua palavra não pode ser negada por nós mais. Nosso papel hoje é esclarecer, é evangelizar, é trazer aos corações a luz da verdade. Nós não podemos nos esquecer que todos nós que reencarnamos temos uma esperança no porvir. E o Mestre, quando ele esclarece, ele diz: mas agora o meu reino não é daqui. Para que Pilatos entendesse. E quantos Pilatos tem no mundo? Quantos Pilatos caminham conosco que não entendem que reino é este que Jesus está nos dizendo? E semelhante afirmativa revela-nos a confiança. Que reino é este? Em quem eu devo confiar? Em Pilatos ou Jesus? Então, Jesus ele não pode mais endossar as falsas atitudes daqueles que estão desalentados, porque a sombra se faz mais densa em torno dos problemas transitórios que carregamos dentro de nós, por distanciarmos da verdade. E quantos vivem quadros dolorosos? Então é preciso que a gente possa observar muitas vezes
que nós temos vivido numa ilusão visual. E nossas atividades divinas não param. Todos os dias somos convidados a repensar na forma de pensar, de sentir, e justamente no quadro das lutas benéficas que vivemos, é que nós vamos esculpir em nós mesmos a nossa própria vitória. E essas lutas nem sempre são as lutas lá fora, são as lutas que estão dentro de nós. São os conflitos, os tormentos que ainda carregamos por não crer, por não confiar, por não olhar o outro como espíritos. Então, não nos cabe a deserção dessas atitudes e nem vivermos num plano contemplativo, mas nós temos que agir, temos que avançar para que esse grande futuro que nos aguarda seja de luz, seja de esperança. E Jesus, quando asseverou que o reino de Deus ainda não é deste mundo, quantas vezes ele já afirmou isso? E que esse reino permanece dentro de nós. E é dentro de nós que nós precisamos semear. Semear a verdade, plantar o amor, vivenciar o amor. E nós estamos vendo que ainda muitos aguardam a vinda espetacular, né, do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós mesmos. Não é pelo lado externo, não é numa política social que nós vamos encontrar com Jesus, é na política divina das construções que cabe a cada um de nós realizarmos. E para isso nós temos que nos propor alcançar uma vida melhor, uma vida alinhada na retidão das leis de Deus. É isso que nós estamos hoje propondo aos nossos irmãos, que tenhamos a retilinidade do nosso pensamento, das nossas atitudes diante dos compromissos que todos nós estamos realizando e assumimos no mundo espiritual. Nós precisamos crer em Deus, precisamos crer no Evangelho de Jesus. E nesse momento sublime do passe, pedimos aos espíritos amigos, protetores queridos, que nos assistam, que tragam para nós toda esta vibração de amor, de carinho, para que possamos vivenciar cada dia, cada vez mais, os ensinamentos de Jesus em nossa vida. Assim, Mestre, confiantes na sua misericórdia infinita, nós te pedimos que todos nós sejamos agraciados com estes fluidos, que hão de nos sustentar a vontade, a inteligência e o pensamento. Fluidifica a nossa água, Senhor, para que ela seja o medicamento que tanto necessitamos. E que o seu amor possa nutrir os corações de todos nós. Que Deus nos fortaleça, que o Cristo esteja sempre conosco. Que a paz, o amor, a luz seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos companheiros, receba nos seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que nossa Mãe Maria Santíssima nos agasalhe hoje e sempre, que assim seja.